Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor. Vamos então, nesse momento, tranquilizar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos. Vamos nos concentrando então aqui, nesse momento, para que possamos absorver as energias de amor, de caridade, e vamos juntos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que, através da espiritualidade amiga que nos acompanha, que preparou esta casa com tanto amor para nos receber, fique conosco, para que as reflexões desta manhã toquem os nossos pensamentos e as nossas emoções, contribuindo para a nossa evolução, para que possamos ter a saúde necessária para permanecermos no trabalho físico e no trabalho em nós mesmos, no nosso conhecimento, no nosso autoconhecimento, para que possamos aos poucos, com essa ajuda de amor e caridade, evoluirmos, para que possamos oferecer o melhor de nós, a nós, aos nossos filhos, à nossa família, em todos os ambientes em que estivermos, para que assim brote dos nossos corações as palavras, os atos, as decisões de amor, fé, de compreensão, para que possamos seguir os ensinamentos de Jesus em todos os momentos da nossa existência. Fique conosco, Mestre, nos acompanhe, nos proteja, vibrando também pela nossa palestrante que hoje está conosco e que vai trazer reflexões tão importantes sobre o Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Sentimos falta da música do seu José, né? Parece que a gente nem começa muito amanhã quando ele não está aqui com a gente. Mas vamos lá então, hoje a gente tem aqui conosco a Adriana Voltolin, tarefeira da casa, de muitas tarefas. Também trabalha lá na IAN, com uma tarefa muito importante que é ser a presidente da IAN, com tantas atribuições e decisões a serem tomadas todos os dias. E hoje ela vai falar aqui com a gente sobre auto-perdão, a felicidade sem culpa. Vamos então envolver com muito carinho a Adriana para conversar conosco hoje. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus continue a nos envolver. Que a gente tenha certeza que a gente fez a nossa melhor escolha nessa manhã, de estarmos aqui. E com esse tempinho esquisito, com todas essas previsões catastróficas de chuva, muita gente acho que resolveu não sair de casa. Mas nós estamos aqui. E isso que é importante. Que a gente possa ter uma manhã bem proveitosa de estudo, de aprendizado sobre o Evangelho de Jesus. Nos conta uma história que em uma pequena aldeia existia um jardim muito florido. Um lugar gostoso de se olhar, de se encantar. Onde existiam flores bonitas que perfumavam toda a aldeia. Existiam árvores frondosas com frutos muito doces e que era a alegria do lugar. E quem cuidava desse jardim se chamava Elias. Era uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito companheira dos moradores do lugar. E todo mundo gostava muito de ficar lá, porque esse jardim encantava a todos. Mas um dia, numa dessas
tempestades tropicais, né? Uma ventania muito forte derrubou uma das árvores em cima de uma cerca que cuidava, né? Que cercava este jardim, estragando algumas plantas. E as pessoas, elas sabiam do apreço que Elias tinha por esse jardim, e em especial um amigo muito querido dele que se chamava Lucas. E ele naquele afã, naquele desespero de ajudar o amigo para salvar o seu jardim, foi lá para tirar a árvore que tinha caído, né, o galho que tinha caído em cima da cerca. E nessa vontade, né, nessa coisa de ajudar, ele quebrou um vaso muito precioso do seu amigo. Um vaso que ele tinha ganhado de presente de casamento. Elias, quando viu aquilo, ele ficou muito chateado. Ele não se conformava que o amigo dele tinha sido tão desastrado e tinha quebrado justo aquele vaso que ele gostava tanto. Elias se fechou numa raiva, numa tristeza. E a vida dele começou a se transformar. A mágoa tomou conta do seu coração, pela raiva do amigo ter quebrado o seu vaso. E pouco a pouco ele foi se tornando uma pessoa fria, uma pessoa distante, uma pessoa que tinha as lentes embaçadas pela raiva do ocorrido. E aí, pouco a pouco, as suas plantas não floriam mais. O seu jardim não dava mais belas flores, as árvores frutíferas não davam mais frutos saborosos, e a alegria da aldeia foi diminuindo, porque as pessoas sentiam todo aquele clima, né, que o jardim proporcionava para todos. E pouco a pouco a coisa começou a ficar bem triste, bem cinza, bem cheio de nuvens. E aí as pessoas iam lá falar com Elias, mas ele dispensava todas elas com muita raiva, com muita grosseria e não queria escutar mais ninguém. E continuou tocando a vida dele, mas daquela forma que a cada momento que ele se lembrava daquele ocorrido, a coisa ficava mais... A mágoa se instalava cada vez mais no coração dele. Um dia, uma senhora, uma velha sábia, passando pela aldeia e viu aquela tristeza ali instalada, foi lá conversar com Elias. E contou para ele uma história de uma flor, que por ela ter sido muito magoada, ela não floria mais. Ou seja, não fazia o que era o principal da vida dela, que era florir. E foi conversando com Elias, e aquela mágoa foi ficando um pouco menos no seu coração. E aí ele foi entendendo que muita coisa tinha mudado na vida dele, depois de todo aquele ocorrido com o amigo Lucas. Ele foi até o amigo estava bem chateado, mas tinha continuado a vida dele, porque ele não tinha feito nada de propósito, ele tinha feito aquilo na vontade, né, na coisa de ajudar. E foi lá, e aí ele conversou com o amigo dele, percebeu que o amigo dele não tinha intenção de ter magoado ele daquela forma e que estava disposto a ter o seu perdão, né? Estava disposto também a perdoar o amigo. E eles conversaram. E Elias voltou com a sua velha amizade com o seu amigo Lucas. Entendeu que a mágoa tinha transformado o seu coração, e não só o seu coração, a sua vida. Então, meus amigos, nós entendemos que a mágoa é como uma semente, que quando ela entra no coração, ela vai gerando frutos cada vez mais amargos e mais destruidores. E o perdão, por outro lado, é como uma água que nutre a alma e faz florescer a felicidade. E aí nós vamos para o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no capítulo 18, versículo 21 e 22, onde Pedro pergunta assim para Jesus:
Mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que comete um pecado comigo? Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, você não deve perdoar somente 7 vezes. Você deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, você deve perdoar todas as vezes que alguém pecar contra você. E o que Jesus queria dizer com isso? Que nós estamos todos a caminho. Que nós temos a misericórdia de Deus olhando a nosso favor. E por que nós não usamos a misericórdia para aquele que peca contra nós? O que nós somos de diferentes que nós podemos achar que a gente não deve perdoar quando o outro pisa na bola com a gente? Qual é a nossa diferença? Ou será que nós achamos que nós somos perfeitos e que nós não fazemos nada de errado? Nós estamos todos a caminho. Somos filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma, com todas as chances do mundo para a melhoria. Todos nós. Cada vez que nós acordamos de manhã, Deus, quando nós abrimos os olhos, Deus nos fala assim: olha, ontem você não foi tão legal, mas eu tenho certeza que hoje você vai ser. E nos perdoa. Por que a gente não pode perdoar aquele que está na mesma condição que a gente? Então, nós precisamos ter a noção do nosso tamanho espiritual, do nosso tamanho nesse caminho. Somos, sim, filhos do mesmo Pai. E que todos nós podemos pisar na bola. Todos nós. Porque nós estamos rumo a uma perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta não existe nesse planeta, nessa nossa condição. Ela está bem longe, aliás, dessa nossa condição. Então, quando nós percebemos que nós estamos trabalhando todos os dias, e eu tenho certeza que todos nós estamos trabalhando todos os dias, porque nós estamos aqui hoje, procurando nos melhorar, quando nós pisamos na bola, a gente espera que Deus nos perdoe. E Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar e falar: você tem uma nova chance. Recomece, faça de novo. Então, quem somos nós para não perdoar o outro? Quem somos nós? É mais fácil a gente ver, né? Aquele cisco no olho do outro, do que enxergar a árvore que nós temos no nosso olho. Então, nós precisamos ter noção que nós estamos todos no mesmo caminho. Todos trabalhando da mesma forma. E nós também temos que ter noção que muitas vezes o perdoar o outro não diz respeito a ele. Não diz respeito a ele, diz respeito a nós. Porque nós criamos expectativas muito grandes além daquelas que o outro pode cumprir. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos cumprir. Então, é muito mais fácil a gente transferir para o outro e falar assim: bom, eu não consegui, mas você vai ter que fazer. E aí, quando o outro não faz, a gente crucifica e fala: você é péssimo, você não fez o que eu achava que você deveria fazer. Que foi o que aconteceu com o nosso amigo Elias. Ele era uma pessoa muito bondosa, ele era uma pessoa muito caridosa, mas ele gostava e cuidava daquele jardim da maneira dele. A hora que ele percebeu que alguém foi lá, ajudou ele, não fez da forma que ele achava que era o correto, ele não perdoou. Ele se magoou, ele se melindrou. Então, a mágoa, ela é uma corrente que nos ata, né? Que nos coloca junto com aquele que nos, entre aspas, nos magoou e não deixa ele ir embora. Muitas vezes ele fez, o outro fez, que foi o caso do nosso amigo Lucas, ele fez, ele sentiu, mas ele foi embora. Ele continuou a vida dele. E o Elias?
Ele viveu dia a dia o ocorrido com o vaso dele. E nós vivemos dia a dia a mágoa que nos fizeram. A gente revive, a gente fica naquele looping, revivendo. E se fosse assim? E se ele tivesse feito de outra forma? E por que ele não fez dessa forma? Ele tocou a vida dele. E nós? Nós ficamos acorrentados. Nós ficamos acorrentados com o problema. Nós não deixamos ele ir embora. A gente veste uma mochila pesada pra caramba pra gente carregar e a gente não se desfaz. Porque a gente fica revivendo tudo aquilo. Por quê? Porque nós criamos expectativas demais. Porque talvez o outro não tinha condição de fazer aquilo que a gente achava que ele poderia fazer e ele não ia fazer mesmo. Aqui a gente está entre pais e mães, né? E aí eu cito esse exemplo como um carapuça que serve em relação aos nossos filhos. E tem uma coisa que pai e mãe adora, é criar expectativa em relação aos filhos. Todas as expectativas. Aliás, expectativas que talvez eu tenho certeza que nós não conseguimos resolver na nossa juventude e aí nós transferimos para eles. Tudo bem, nós temos várias desculpas para dizer eu amo, eu cuido, eu gosto, eu não quero ver sofrer, eu quero que ele seja o melhor, eu quero que ele faça da melhor forma. Tudo bem. Mas será que ele quer tudo aquilo para ele? Será que ele quer ser o médico renomado que a gente tanto espera que ele seja? Será que ele não vai ser feliz só vendendo coco na praia? Ah, mas ele vai sofrer, porque ele não vai ter tudo aquilo que a gente ofereceu para ele até hoje, e quando ele for médico, ele vai ter. Mas será que ele vai ser feliz? Então, a gente cria expectativa demais, e quando ele resolve falar assim para a gente, eu acho que eu quero vender coco na praia. Jesus! A casa cai. Porque não é isso que eu quero para você. Porque você tem que ser um médico excelente, um arquiteto excelente, um engenheiro excelente. Porque você sabe quanto custa as coisas que você tem na sua casa? Você tem noção que vendendo coco na praia, você não vai pagar nem a internet que você consome dentro de casa? Você tem noção disso? E aí a gente desvia toda a nossa cabedal, né? De coisas que nós temos para falar, porque nós temos. E eu digo isso aqui, ó. Eu estou desde domingo falando sobre esse assunto. Eu digo isso de propriedade. Então aí a gente desfia tudo o que a gente quer falar. E se magoa. E fica triste. E não fala com os filhos. E na primeira oportunidade, que a coisa não deu certo, que vendeu pouco coco na praia, ele vai voltar e falar, mãe, eu não vendi o coco. Eu falei que você não ia vender. Eu te disse que não ia dar certo. Eu te disse isso. E aí a gente continua com a mágoa ali, despejando em cima deles. Por quê? Porque as expectativas são altas demais. As expectativas são muito grandes. E para que a gente não coloque essa expectativa em cima do outro, a gente precisa se conhecer. O que é que está me fazendo com que eu crie tantas expectativas com ele? Então nós precisamos ter o autoconhecimento. E o autoconhecimento passa por quê? Pelo auto-perdão. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Se os nossos pais colocaram essas expectativas em cima de nós e que nós não tivemos condição de cumpri-las, a gente precisa se perdoar. A gente precisa perdoá-los e se perdoar. Se perdoar porque eu não fiz o melhor. Se perdoar porque eu não fiz o melhor que eu enxergo hoje como o melhor. Porque na época que eu fiz, que provavelmente vai ser o que os nossos filhos vão fazer, eles vão achar que é isso, que era o correto. Porque quando eu fiz, era aquilo que eu tinha para oferecer. Era o meu melhor. Quando a gente entende que aquilo que a gente fez naquele momento era o melhor, e que não tem o que perdoar,
porque aquilo era o meu melhor. Com a condição que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha. Só que a Adriana de ontem é outra. As nossas células, elas se renovam todos os dias. Então, até fisicamente... fisicamente a gente nem precisa falar, né? Porque a Adriana de 20 anos era outra. Haja colágeno, né? Para trabalhar no nosso corpo. Então, é claro, se até fisicamente nós não somos os mesmos do que éramos ontem, que dirá em cima do nosso conhecimento, da nossa maturidade. Então, quando a gente fica com aquilo, eu não fiz o que eu deveria, eu não fiz da melhor forma. E aí eu volto novamente, porque a gente está na escola de pais, em relação aos nossos filhos, que às vezes nós temos atitudes em relação a eles, e que depois a gente se arrepende e fala, putz, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter feito assim. Ele pode ter se chateado comigo, ele pode ter feito... Pode, mas aquele dia eu fiz da forma que eu achava que era o correto. Naquele dia eu fiz da forma que... E tudo bem. O que eu tenho que fazer agora? Primeiro, me perdoar. Entender que era aquela ferramenta que eu tinha naquele momento para fazer. Pronto. Eu não podia ter feito nem mais nem menos. Era aquilo que eu podia ter feito. Hoje eu entendo de outra forma. Que bom que você entende de outra forma. Porque a gente não é igual a vida inteira. Nós temos que amadurecer. Porque senão o conhecimento não serve para nada. Né? Então, se hoje eu penso de outra forma, eu entendo de outra forma, vá conversar com o seu filho. Explique para ele que a gente é humano. Que a gente não é perfeito. Vá juntar os caquinhos e resolver a questão. O que não pode é a gente ficar a vida inteira se magoando, se punindo por uma coisa que não tem como voltar para trás. O auto-perdão, ele diz muito a respeito disso. Nós não temos como mudar o que nós fizemos ontem. Não é isso? Não é isso que o nosso querido Chico fala para a gente? Nós não temos como mudar o que nós fizemos ontem, mas nós temos como recomeçar de outra forma. Então, hoje eu posso fazer de outra forma, porque eu tenho outro conhecimento, porque eu tenho outra maneira de enxergar as coisas. Se perdoe. O perdão, ele é libertador. Tanto perdoar o outro, quanto perdoar a nós mesmos. Ele nos liberta dessa amarra que fica nos segurando nesse sentimento ruim que é a mágoa. E faz com que a gente fique marcando ali, o passo sem evoluir. Nós viemos para esse planeta para a nossa evolução espiritual, para a nossa melhoria espiritual. E se a gente fica ali marcando passo, quando a gente passa desta vida para outra, a gente entende como a gente perdeu tempo. Todos os dias nós conseguimos fazer uma revisão de consciência. Quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e se perguntar, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso modificar em meus sentimentos? E olha, se perdoe. Hoje eu não fui tão legal, mas eu tenho certeza que amanhã eu vou fazer melhor. O professor Mário Sérgio Cortella, ele nos diz assim, o teu erro não te define. E não define mesmo, eu não sou aquela pessoa. Eu não sou aquele erro que eu fiz naquele momento. Hoje eu sou outra pessoa. Significa que nós temos que passar por cima? Não. Significa que nós temos que resolver a situação. Se a gente magoou, a gente tem que ir atrás. Se a gente não fez o melhor, a gente tem que ir atrás para resolver. Não significa que a gente tem que atropelar e não refletir sobre aquilo. Porque o importante do erro não é a gente se definir por ele e achar, não, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Não. O importante do erro é o que nós vamos fazer com ele para a nossa melhoria. Então, se a Adriana ontem magoou ou fez algo que não era tão legal, hoje ela vai falar para si mesma, não foi legal o que você fez, mas foi o que você poderia fazer naquele momento. O que eu posso fazer para melhorar?
E aí, nesse balaiozinho aí, né, nessa misturinha aí que nós estamos falando, do autoconhecimento e do auto-perdão, nós temos que colocar o ingrediente principal, que é o amor. Se amar, se acolher e entender o que foi feito não dá para mudar, é a principal coisa que nós temos que fazer por nós, hoje. É a principal coisa. Entender que o nosso irmão... Porque a partir do momento que a gente se entende e percebe que a perfeição ainda está longe da gente, que nós estamos tentando chegar, mas na perfeição que nos cabe, nós entendemos que o outro também é assim. E aí nós percebemos que ele também pode pisar na bola. E que também ele fez o melhor dele naquele momento. E que, se ele tiver a consciência ou essa melhoria, né, do autoconhecimento, ele vai tentar consertar da melhor forma possível. Então percebam que o perdão, ele não diz respeito ao outro, ele diz respeito a nós. Jesus, quando ele disse assim para a gente, ama o próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar, porque senão você não vai conseguir amar o próximo. Você não vai conseguir entender que ele também é um filho de Deus, cheio de erros e acertos. Quando a gente começa a enxergar dessa forma, que somos todos irmãos, a vida fica mais leve. E nós tiramos de cima de nós o peso de achar que temos que ser perfeitos em tudo, porque nós não somos. Quando nós achamos que nós somos perfeitos, nós estamos se igualando ao Criador. Que pretensão essa, né? Ele é perfeito, somente Ele. Ninguém mais. Todos os outros estão a caminho da perfeição, com erros e acertos. E isso faz parte da humanidade. Então, quando a gente se tira esse peso, a vida fica mais tranquila. A gente para de ter a visão deturpada daqueles que estão à nossa volta e paramos de criar expectativas e de se magoar e se melindrar com as atitudes do outro. Olha, que fácil, super tranquilo. Tenho certeza que a partir de hoje vai ser assim, né? Não é fácil, não é fácil. Por isso que nós falamos que é um autoconhecimento. E é uma coisa por vez. É o dia a dia. E aí nós entendemos que nesse processo nós temos a misericórdia divina trabalhando a nosso favor. Porque Ele está nos acolhendo. Porque Ele é maravilhoso. Porque Deus não nos desampara em nenhum momento. Porque Ele está do nosso lado, nos ajudando. Porque Jesus trabalha conosco a troca de nos intuir e de nos fazer perceber que a vida tem que ser mais leve do que a maneira como nós enxergamos. A vida tem que ser mais tranquila do que a maneira como nós achamos que tem que ser. A vida ela é tão difícil muitas vezes e nós dificultamos mais ainda. A nossa querida Hermance Dufaux, no livro... Deixa eu achar o livro aqui, pessoal. No livro Lições para o Alto Amor, nos diz assim: perdoando a si mesmo, por ainda não ser quem gostaria, você avançará na rota segura para alcançar suas metas gloriosas, para que você seja quem verdadeiramente é. E quem somos verdadeiramente? Filho de Deus, amados. Deus nos criou com um projeto especial, cada um com o seu, para sermos felizes. É isso que nós temos que lembrar. E que se os erros fazem parte da nossa trajetória, eles fazem parte mesmo. Porque na condição espiritual que nós estamos, eles vão fazer parte. Mas que tudo bem.
O importante é o que nós fazemos com eles e a nossa melhoria, os nossos melhores passos para a perfeição. Então, meus queridos, nós estamos a caminho. Nós precisamos nos amar mais para amar ao outro. Nós precisamos nos perdoar para perdoar o outro. Nós precisamos entender que o amor é o grande azeite, o grande detergente que vai limpar todas essas mágoas do nosso coração para que a gente possa ter uma vida mais feliz em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos amigos, em relação aos nossos pais que criaram expectativas sobre nós e que também fizeram o que eles puderam de melhor. E que às vezes, muitas vezes, nós nos magoamos e às vezes se pegamos naquele fio de cabelo lá de 1930, que ele falou daquela forma comigo, estamos ainda ali, com aquilo dentro de nós. Eles fizeram melhor, assim como nós fazemos também todos os dias. O nosso querido Alírio de Cerqueira Filho, um autor espírita, ele diz assim pra gente: o amor não julga, condena ou pune. O amor convida à renovação de atitudes. Quando a gente passa a se amar, a gente começa a mudar o nosso foco. Olhar com lentes mais claras. Olhar com lentes mais amorosas para aqueles que nos cercam e para nós mesmos. E para terminar, eu gostaria de ler aqui um texto que eu achei na internet e que eu achei assim muito proveitoso para nossa manhã. É de uma autora que está escrito Raquel Carvalho, não sei se é mesmo, eu procurei, mas o texto é muito lindo. Ela fala assim: eu te desejo luz para clarear teus recônditos escuros e afastar teus medos, e depois iluminar quem te cerca. Eu te desejo fé para te levar por destinos ainda não vistos, mas que aguardam a tua chegada. E depois, levar força aos pés cansados de quem está pensando em desistir. Eu te desejo paz para acalmar teu coração e teus pensamentos. E depois, te fazer enxergar passos necessários. E depois, ajudar a organizar a desordem de quem precisa se achar. Eu te desejo alegria para que tua face brilhe e teus olhos sorriam. E depois, teu sorriso abraçar quem precisa. Eu te desejo gratidão para celebrar cada bênção. E depois, inspirar quem não percebe que tudo contribui para nosso bem. Eu te desejo amor para que tua vida cumpra a missão designada de construir um mundo melhor. E depois, mostrar às pessoas boas que elas não estão sós. Eu te desejo renascimento para renascer sempre que preciso for. Eu te desejo Deus para que seja sua fiel companhia. E depois, anunciar a todos que necessitam que recomeçar é um presente. É vida nova depois de um temeroso fim. É felicidade depois da dor. Eu desejo que cada um de vocês se amem para poder amar o próximo e transformar esse mundo num mundo mais humano, um mundo melhor, um mundo que Deus fez com tanta sabedoria e que muitas vezes a gente ainda não está sabendo usar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Adriana, pelas palavras, pelo carinho. Então, enquanto a nossa equipe de tarefeiros se prepara na Câmara de Passe, convido a todos novamente a se sentarem confortavelmente, a tranquilizarem os pensamentos, acalmando o coração, para que a gente possa se ligar a Jesus nesse momento, pedindo a Ele que fique conosco nesse trabalho intenso de nos conhecer, para que possamos compreender, para sermos compreendidos, para que possamos oferecer o melhor que temos dentro de nós e que a cada dia
entendendo os nossos gatilhos, entendendo os desafios do nosso dia a dia e, acima de tudo, compreendendo que o nosso irmão também está nesta mesma jornada de aprendizado, para que possamos nos tornar juntos pessoas melhores, deixando florescer este amor que é a nossa essência em todas as situações, pedindo ao Mestre Jesus para que nos ajude, para que não percamos nenhuma oportunidade de sermos esta semente de paz, de tranquilidade, de amor, em todos os momentos que tivermos em nossas vidas. Pedimos ao Mestre Jesus que permaneça conosco, hoje, em toda esta semana, neste trabalho incessante de alto amor e amor ao próximo, para que possamos aprender as suas lições e nos espelhar em seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Nossa, como é bom, né? Ver a casa enchendo. A gente começou com poucas pessoas, mas o frio não assustou. Então vamos aproveitar e reforçar alguns recadinhos do funcionamento da nossa tarefa. A nossa tarefa aos sábados de manhã tem início às 9 horas. Então, a nossa recomendação é que cheguem uns minutinhos antes, para poder também encaminhar as crianças lá no andar de cima, na evangelização. Fiquem tranquilos que as crianças não saem de lá. Se elas não se sentirem confortáveis, os nossos tarefeiros também trazem as crianças aqui de volta com os pais, porque é importante também que elas tenham as lições do Evangelho, né? Claro que o tratamento começa assim que a gente passa por aquela porta, mas é importante também que eles se sintam à vontade, confortáveis também com outras crianças. Então, fiquem à vontade para levá-los lá também. Se eles não quiserem também, não tem problema, podem ficar aqui. O importante é que todos estejam sempre confortáveis, né? Acolhidos, para que possam passar pelos tratamentos. Para quem ainda chegou a casa pela primeira vez e busca pelos tratamentos, a gente tem as entrevistas, tá? Tem uma tarefeira ali no fundo que pode encaminhar vocês, para que vocês sejam encaminhados para o tratamento. Então, aliás, tem as entrevistas com todo o sigilo, fiquem tranquilos também quanto a isso. E sem esquecer também de lembrarmos da IAN, né? A IAN, que é o nosso braço social, a entidade trabalha ali na Pauliceia, atendendo 350 crianças e mais de 270 famílias, com diversos recursos, não só os materiais, como alimentação, mas também com um acolhimento espiritual, para que elas também enfrentem todos os desafios da vida da melhor forma possível. Portanto, a casa se mantém com doações, então fiquem à vontade para também trazer aquilo que lhes sobra, que com certeza terá um destino com muito amor e chegará a essas pessoas também. Afinal de contas, doar e doar-se é um grande trabalho também de evolução nessa nossa jornada. Então, vocês podem tanto trazer as doações aqui, quanto também agendar, né, no caso de móveis, utensílios domésticos, eles também retiram nas casas de vocês com tudo agendadinho, horário marcado e tudo mais. Além disso, temos também na casa outras tarefas em todos os dias da semana, né? Todos os dias do ano nós temos tarefas aqui, sem feriados. Então, lá na frente tem todo o cronograma de todos os horários, de segunda a segunda, com tarefas distintas. Hoje aqui no sábado de manhã e no sábado às 2 horas, a tarefa da Escola de Paz, Eurípides Barçanufo, mas durante a semana também tem outros acolhimentos, né? Acolhimento do luto com o diálogo fraterno, também temos outras atividades do Desadef também, para adictos e famílias. Então fiquem sempre à vontade para recorrer à casa nos momentos de aflições também. Além do curso, né, temos o DEC, quem está buscando aí um aprofundamento na doutrina, nos ensinamentos também, é só se inscrever também no DEC, tem aulas anuais, um curso bastante completo, que vai dar uma outra visão também sobre a doutrina e sobre esse trabalho que precisamos fazer em nós mesmos.
Então, até que a gente inicie aí o passe, pedimos que permaneçam em silêncio, também em prece, aproveitando este momento tão iluminado e tão acolhedor que esta casa oferece a todos nós. Até o próximo sábado, que possamos retornar ainda melhores do que hoje. Muito obrigada a todos.